Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, todo mundo de quarentena, também estamos aqui aprendendo a mexer nos novos recursos para poder disponibilizar esse material para vocês, tudo bem? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre projeções cartográficas e os tipos de projeções. Vamos lá? Preparei um materialzinho aqui para vocês, lembrando que esse material eu vou disponibilizar para vocês também no site da escola, tá? Então eu preparei um materialzinho para poder compartilhar com vocês um pouquinho das projeções cartográficas e gostaria que vocês prestassem muita atenção nas imagens que vão aparecer, que aí dessa maneira a aula fica até mais interativa, beleza? Bom, deixa eu pegar aqui o material e vamos nessa. Olha só, pessoal. Projeções cartográficas. Primeira coisa, o que é uma projeção cartográfica? Projeção cartográfica é a representação da superfície da Terra em um plano. A gente sabe que a melhor representação da superfície da Terra seria um planisfério, um globo daqueles que geralmente fica em cima da mesa de professores ou de escritórios. Só que é muito inviável de você ficar carregando um globo debaixo do braço para tudo quanto é lugar. E o globo tem uma desvantagem muito grande. Além dele ocupar um espaço muito grande, o globo também dificulta a medição de distâncias lineares. Mais para frente, a gente vai aprender escala, né, que é o cálculo de distâncias na superfície da Terra. O globo, por ter uma superfície curva, dificultaria bastante esse tipo de exercício ou desse tipo de ação. E outra dificuldade do globo também é que você não consegue enxergar todos os lugares da superfície da Terra ao mesmo tempo. Por isso que uma projeção em um plano facilita bastante esse tipo de necessidade, tudo bem? Bom, só que eu já tenho uma dificuldade extrema. Qual que é? Como que eu vou representar em um plano bidimensional a superfície esférica da Terra, que é tridimensional? Então, dá uma olhada aqui. Antigamente, achava-se que a Terra tinha o formato de uma esfera, uma esferoide. Uma esfera possui modelo matemático, certo? Só que depois, com estudos mais profundos, perceberam que a Terra era achatada nos polos. Na verdade, por conta da força centrífuga, a Terra ela é alongada pelo Equador, o que dá a impressão de ser achatada pelos polos. E aí configura-se ou considera-se a Terra sendo uma elipsoide, né, que seria essa linha vermelha aqui. Então, observa que você vai perceber que ela é um pouquinho achatada aqui em relação aos polos e alongada pelo Equador. E se a Terra fosse de fato uma elipse, teria modelo matemático para representar. Mas, na verdade, a Terra é uma geóide, pessoal. O que é uma geóide? Geóide seria essa figura aí, ó, que vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma imagem tridimensional da superfície da Terra, feita por imagens da NASA, e essa seria a figura de uma geóide, né? Então, a gente não tem um modelo matemático único. Na verdade, você teria até vários modelos matemáticos para tentar aproximar disso, mas seria um modelo caótico e basicamente inviável da gente utilizar. Então, a gente utiliza algumas técnicas cartográficas, utilizando de modelos matemáticos para poder representar a superfície da Terra, tá? Então, repetindo, qual é o primeiro e maior problema que nós temos? Representar em um plano bidimensional um objeto tridimensional, como é o caso da Terra, em que não tem um modelo matemático apenas. Então, eu tenho alguns modelos de projeções para apresentar. Nós temos três principais: é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Bom, vamos começar aqui com a projeção cilíndrica com vocês. Projeção cilíndrica seria você colocar a Terra dentro de um cilindro e projetar a superfície da Terra dentro ou na parede interna desse cilindro aqui, como vocês podem perceber na imagem. Principal característica da projeção cilíndrica, eu tenho paralelos, linhas paralelas, vocês conseguem acompanhar com o mouse aqui, né, paralelas à linha do Equador, formando ângulos de 90 graus com os meridianos, né? Deixa eu fazer uma projeçãozinha para vocês, olha só, utilizar um recurso. Então, eu tenho as linhas paralelas, desculpem a falta de habilidade, mas fazer isso aqui com o mouse é bem difícil, formando ângulos
sempre de 90 graus uns com os outros. Essa é a principal característica da projeção cilíndrica. E outra característica que nós temos da projeção cilíndrica é a deformação próxima dos polos. Como a superfície da Terra não está encostando aqui no cilindro, né? Se você observar, a superfície da Terra não está encostando aqui no cilindro, eu tenho que projetar a superfície da Terra na parede do cilindro. Então, quanto maior é essa distância, maior é essa deformação. Quer um exemplo? Olha só esse território aqui. Quer ver? Esse território aqui, pessoal, é a Groenlândia. A Groenlândia tem aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Se vocês observarem nessa projeção, a Groenlândia está sendo representada maior do que o Brasil. Considerando que nessa imagem aqui é a América do Sul e nem o Brasil completo, você vai perceber que a Groenlândia é quase do tamanho da América do Sul. Como é que pode? Se só o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, como é que a Groenlândia pode ser apresentada maior do que o Brasil? Esse é um dos problemas desse tipo de projeção. Na verdade, todas as projeções, todos os mapas contêm distorções. O que a gente precisa saber é aonde estão essas distorções e por que essas distorções existem. Todos os mapas, então, repetindo, contêm distorções. Vamos escrever isso? Vamos lá, deixa eu pegar a ferramenta. Deixa eu continuar com a ferramenta aqui. Então, só um pouquinho. Então, vamos lá. Projeção cilíndrica, anota aí. Paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus. Beleza? Então, deixa isso anotado aí, porque é importante. Outra característica que eu quero que vocês também registrem é que as projeções do tipo cilíndrica, elas vão privilegiar as regiões próximas do Equador, porque são as regiões que estão encostando aqui no cilindro, e eles vão deformar as regiões de alta latitude. Vamos escrever isso também, pessoal? Então, vamos lá. Melhor representa as regiões próximas ao Equador, que são baixa latitude, e distorcem as áreas de alta latitude, as regiões próximas do polo, né? Então, deixa isso anotado, que essas são as principais características da projeção cilíndrica. Beleza? Próxima projeção, pessoal. Projeção do tipo cônica. A projeção cônica, pessoal, é uma projeção, como vocês podem perceber aqui, que ela não vai representar todo o planisfério de uma só vez. Esse tipo de projeção é mais utilizado quando eu quero representar apenas um hemisfério. Mas aí você pergunta, mas para que eu precisaria de um mapa que pega só a metade do planeta Terra? Imagine comigo que você é piloto de avião, uma empresa aérea, e vai fazer a linha entre Londres e Nova York, né? Entre a Europa e Estados Unidos. Como ambos os territórios estão no hemisfério norte, eu não preciso de todo o planeta Terra para representar essa imagem. Então, nesse caso, as projeções cônicas, elas poderiam resolver esse tipo de problema, certo? Projeção cônica, pessoal, ela vai melhor representar as regiões de média latitude, certo? Entre 30 e 45 graus. Então, o exemplo que eu dei, né, um avião, um voo entre Londres e Nova York, essa seria a região melhor representada. Como que eu tenho as características dessa projeção? Dá uma olhada aqui, ó. As linhas paralelas, né? Observa o Equador aqui. As linhas paralelas agora são semicírculos e os meridianos
são raios concêntricos. Então, a principal característica da projeção cônica é essa. Vamos escrever? Então, vamos lá. Paralelos são semicírculos e os meridianos são raios concêntricos. Ok? Então, essa é a principal característica da projeção cônica. Lembrando que ela representa um único hemisfério por vez. E a segunda característica, ou a vantagem dela, vamos escrever aqui nessa outra lateral, melhor representa as regiões de média latitude. Ok? Ainda aprendendo a mexer nas ferramentas, mas aí tá. Essa é a característica da projeção cônica. Tudo bem? Temos ainda uma terceira projeção. Vamos lá? Essa projeção, pessoal, ela tem 4 nomes e os 4 nomes representam a mesma coisa. Então, às vezes você pode pegar um exercício e apresentar um desses 4 nomes aqui. Olha só, posso chamar ela de projeção azimutal, projeção tangencial, projeção polar ou, por fim, projeção plana. Então, 4 nomes para o mesmo tipo de projeção. A característica dessa projeção aqui, pessoal, é que eu posso passar essa tangente, esse quadrado aqui amarelo, que é o mapa em si, imagina que ele é uma tangente, porque ele vai encostar na Terra em um único ponto. E esse único ponto vai ser o centro do meu mapa, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Se essa projeção ela vai representar a Terra a partir de uma tangente, eu posso, então, considerar que qualquer ponto da superfície da Terra pode ser o centro do mapa. Concorda comigo? Então, imagina, se eu tenho a Terra sendo uma esfera e eu posso cortar essa tangente em qualquer ponto dessa esfera, eu poderia colocar, por exemplo, a cidade de Goiânia no centro do mapa. Tudo bem? Não é uma projeção muito utilizada para mapas mundi, porque o grau de distorção é muito elevado. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa representação considerou o Polo Norte sendo o centro do mapa. Olha onde que está a linha do Equador aqui, e olha onde que está, deixa eu usar a ferramenta, né? Olha onde que está a linha do Equador aqui, e olha onde que está a linha do Equador aqui. Olha o tanto que elas vão ser apresentadas de maneiras diferentes, certo? E nessa mesma imagem aqui, vocês conseguem perceber que o hemisfério sul não foi representado. Então, esse tipo de projeção não é um tipo de projeção muito utilizado para mapas mundi, mas ele é excelente para representações locais. Quais são as principais características, professor? Então, olha só, como é que estão representados os paralelos? O Equador aqui já está te dando a dica. Então, paralelos são círculos. E os meridianos, mais uma vez, vão ser raios concêntricos. Ok? Então, essa é a característica da projeção tangencial, azimutal, polar ou plana. Não representa, né, a Terra inteira, ou teria alto grau de distorção. E quanto mais próximo do centro do mapa, menor grau de distorção. Então, essa é outra característica. Vamos anotar? Então, regiões próximas ao centro do mapa terão menor grau de distorções. E enquanto, ou então logo, né? Logo, quanto mais afastado do centro do mapa, maior é o grau de distorção. Beleza? É isso. Então, essas são as 3 principais. Deixa eu chegar só centralizar um pouquinho aqui. Essas daqui são as 3 principais projeções que nós temos, pessoal. Lembrando que essas projeções que eu mostrei para vocês são as projeções do tipo normal, porque eu ainda poderia inverter a posição do cilindro ou do cone e ter outros tipos de representações. Aliás, vamos dar uma olhada nisso?
Olha só, para vocês perceberem a quantidade de possibilidades. Vou colocar na função mouse aqui. Então, aqui o que eu estava falando para vocês. Deixa eu fechar a ferramenta, me puxar aqui para o cantinho e vamos lá. Olha só, a projeção cilíndrica, que foi a primeira que eu passei para vocês, eu posso fazer ela na posição normal, que são os principais mapas que nós temos, na projeção transversal e na projeção oblíqua. Eu quero que vocês observem, principalmente, como que são representados aqui os paralelos e os meridianos. Na normal, apresentam ângulos de 90 graus, mas quando eu vou na projeção tanto transversa quanto oblíqua, observem que eu mudo já esse padrão. A projeção cônica, que foi a segunda que eu mostrei para vocês, essa daqui, né, ela vai apresentar na posição normal, né, os paralelos sendo semicírculos e os meridianos raios concêntricos. Mas na transversa e na projeção oblíqua, observe mais uma vez que essa característica também muda. A mesma coisa vai acontecer na projeção azimutal, né? Essa é a normal, a transversa eu vou ter uma outra característica e na oblíqua também. Tudo bem, pessoal? Ah, mais uma coisa que eu lembrei. A projeção azimutal normal, tem uma delas que é muito famosa por representar a bandeira da ONU. Deixa eu colocar ela para vocês perceberem. Só um momento. Essa daqui, ó. Essa bandeira é uma bandeira muito famosa por ser a bandeira da ONU e já caiu diversas vezes em prova, né, para representar o tipo, ou perguntar, né, o tipo de projeção que está se tratando. Como é uma projeção do tipo azimutal, essa seria a resposta caso fosse perguntar em algum exercício para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, para essa primeira aula ficamos por aqui. Nós aprendemos então as projeções cartográficas e 3 tipos de projeções. A projeção cilíndrica, a projeção do tipo cônica e a projeção do tipo azimutal, polar, plana. Tudo bem? Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado.